Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, onde teremos a possibilidade de conversar com especialistas em carreiras sobre novas alternativas e formatos de trabalho. Meu nome é Mônica Ramos e estarei com vocês hoje promovendo um bate-papo de forma prática para quem está buscando autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Sou diretora de operações na LHH Brasil, com mais de 20 anos de experiência em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável pela operação dos nossos escritórios. A LHH, para quem não conhece, é líder global em desenvolvimento de liderança e transição de carreira, que está há mais de 50 anos no mercado, com operação em mais de 60 países. Junto comigo, teria a participação de dois especialistas em transição de carreira, a Patrícia Paniquá e Hugo Capobianco, que trabalham na LHH e dividem esse bate-papo semanal comigo. A Patrícia atua há 15 anos na LHH, é gerente de operações de transição de carreira, sendo responsável pela entrega dos programas de outplacement, gestão da equipe de consultores e consultoria. Já assessorou aí mais de 60 profissionais em transição de carreira e conduziu diversos projetos de gestão da mudança. O Hugo é responsável pela prática de transição de carreira com foco em pessoa física, liderando essa unidade dentro da LHH em âmbito nacional. Desenvolveu sua carreira na área de RH e desde 2012 fez aí uma transição e vem assessorando executivos de diversos setores e áreas de atuação. Bom, sobre o tema de hoje, né? Muitas organizações estão retomando aí seu ritmo de trabalho e realizando movimentações em suas estruturas. Mas será que as oportunidades de trabalho se apresentarão nos mesmos formatos que estamos habituados? Você já parou para pensar que no atual momento outros formatos de trabalho podem ser uma oportunidade para se recolocar? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as diferentes modalidades de contrato de trabalho, quais são as vantagens e desvantagens, como que vocês podem se posicionar para cada uma delas e onde encontrar essas posições, essas oportunidades. O nosso encontro vai ter a duração de 1 hora e a gente vai ter bastante possibilidade de interagir com vocês sobre o tema. Paty, Hugo, bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bastante coisa para a gente discutir hoje, né? Sim, Muita novidade, né? Com certeza. Para começar a aquecer o nosso bate-papo, eu vou primeiro soltar uma enquete para quem está aí com a gente. E aí a gente entender um pouco sobre quantas pessoas já sabem sobre os tipos de modalidade e como que a gente vai discutir aí, direcionar o nosso bate-papo de hoje. Rafa, solta pra gente. Então, não sei se estão todos já enxergando, mas a gente quer ouvir de vocês, primeiro, qual que é a preferência que vocês têm? Qual é o tipo de modalidade de trabalho, o tipo de contratação que cada um de vocês prefere? Se é uma contratação efetiva naquele regime CLT, se é uma contratação temporária, terceirizado, se é pelas novas novas modalidades da reforma trabalhista, ou seja, teletrabalho, parcial ou intermitente, consultoria, interim management, estatutário, membro de conselho. Contem pra gente aí o que vocês têm como preferência de modalidade de trabalho como primeira escolha, como primeiro momento aí de busca. Não sei se vocês estão enxergando já na tela, mas Rafael já soltou para a gente, então vão preenchendo aí, escolham uma das alternativas. Eu vi que teve gente que colocou no chat, mas dentro do próprio Zoom a gente solta uma enquete, então vejam se vocês conseguem responder. Rafa, para mim não está aparecendo aquela evolução de que as pessoas estão respondendo. Você não quer soltar de novo? Para vocês, tá? Não sei, Paty e Hugo, vocês estão vendo a enquete Eu estou vendo a enquete. É, só a enquete. Rafa, solta de novo para a gente, que acho que... Agora eu estou vendo. Estava vendo, Rafa, desculpa, vai de novo. Pessoal, a gente tivemos que colocar aqui a enquete de novo. A gente estava com uma questão de visualização, agora sim a gente está vendo. Então, temos aí quase 50% das pessoas que já votaram. Então, vamos lá. Qual é a modalidade de trabalho que vocês têm como preferência aí no primeiro momento? É uma contratação CLT efetiva? Trabalho temporário? Terceirizado? Pensar aí nas novas possibilidades que a reforma trabalhista trouxe, né? Seja o teletrabalho, part-time ou trabalho intermitente, consultoria, carreira interina, né, o estatutário, membro de conselho, contem para a gente aí para a gente poder direcionar
e poder contar para vocês sobre essas possibilidades e aonde conseguir uma colocação. A gente já está com 71% aí dos votos, vou dar mais 10 segundos para quem ainda não respondeu conseguir responder. Mais alguém? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acho que podemos encerrar, Rafa. Legal, vamos compartilhar. E como a gente imaginava, maior parte tem a preferência aí de uma contratação CLT, né? Que acho que é a mais conhecida e é que a gente tem maior domínio e sente maior segurança. Seguida da contratação como consultor, né? Como prestador de serviço, consultoria. E depois uma das novas modalidades aí da reforma trabalhista, seja teletrabalho, parcial, intermitente. Tem também lá a carreira interina e membro de conselho. Legal. Paty e Hugo, bem o que a gente está acostumado a ver e a receber dos profissionais de transição de carreira, né? Sim, a preferência da CLT como uma primeira opção é o que traz aí a maior motivação, o primeiro plano das pessoas como uma primeira alternativa, né? E acho que é muito lugar que a gente conhece, né? Onde a maioria das pessoas do mundo onde as pessoas vieram, né? Onde ele já estava habituado ali com um tipo de contrato, é um contrato indeterminado. Eu acho que a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que muitas vezes ele traz essa falsa sensação de estabilidade ou de segurança, mas que é falso, né? A gente pode falar um pouquinho disso mais à frente, né? Mas, enfim, acho que é um pouco zona de conforto a gente olhar para esse lugar mesmo, né? Muito presente aí do CLT, né? Sim. E às vezes tem muitas contratações que são desconhecidas, né? Na própria CLT, mas com essas novas modalidades ainda tem muita coisa nova que a gente também não tem domínio, não sabe como funciona e as empresas também estão aprendendo, né? Então, acho que tem fatores aí que vão poder ajudar a gente a ter maior clareza e poder também tomar mais decisão, né? Bom, para começar, então, Paty, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente quais são as diferentes formas de contratos de trabalho, até para quem está ouvindo a gente, está assistindo, pode não ter tanta clareza o que significa todas as possibilidades e qual é a gama que a gente tem para poder pensar em alternativas. Legal. Vou pedir ajuda do Rafa para a gente compartilhar aí. A gente preparou os templates, que aí fica fácil de todo mundo acompanhar, e eu vou falando mais rapidamente sobre as modalidades, tá? Legal. Você compartilha, Rafa? Hoje o Zoom está dando algum bug aqui que ele me mandou, que a gente não conseguiu. A enquete demorou e agora vamos ver o template. Agora foi. Agora sim. Agora vai. Foi só no formato de apresentação para a gente, Rafa, que fica, acho que melhor para as pessoas visualizarem. Acho que sim. Bom, então vamos falar, gente, agora nesse comecinho, rapidamente, aqui sobre as principais modalidades, né? Então, falei sobre efetivo, temporário, terceirizado, as modalidades que a reforma trabalhista trouxe para a gente, né? O consultor, que a gente falou aqui, o interim management, conselheiro e estatutário. Está trazendo aí as principais modalidades, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Pode tocar, Rafa. Bom, o efetivo full-time é aquele que a gente já conhece, que é justamente o que a maioria trouxe aqui como um CLT, tem lá todo o seu pacote de benefícios, é um contrato com prazo indeterminado, né, regido aí pela CLT, como eu já disse, tem aí a contratação por regime integral, que são 8 horas por dia, 44 semanais, e a contratação em regime parcial também, que é 100 horas extras, aí 25 horas semanais, depois a gente conta um pouco o que mudou aí no que diz respeito também ao efetivo, tá bom? Então, esse é o lugar comum aí que a gente já tem mais domínio mesmo. A segunda modalidade que a gente traz aqui é o temporário, né? Volta só um pouquinho, Rafa, acho que... Isso, obrigado. É o temporário, né? O temporário é quando a gente é contratado pela própria empresa, né? Que a gente vai prestar serviço, mas por um tempo determinado, né? Então, você tem ali hoje um prazo de 180, a gente vai ver, né? Mudou, tem parcial ali que a gente já vai entender também um pouquinho mais. Você pode ter aí mais 90 dias depois do tempo de prorrogação, tá? Ao fim dessa jornada, o contrato termina sem penalização para nenhuma das partes, enfim. Você tem direito ali aos benefícios que a empresa, provavelmente, ela está fornecendo para os seus contratados CLT, né? O que não tem aqui é o seguro-desemprego, porque ele
o seguro-desemprego é quando você não tem aí clareza do tempo determinado de trabalho, quando você tem, você não tem direito aqui ao seguro-desemprego, tá bom? Então, aqui o contratante é a própria empresa onde você vai prestar um serviço. Pode ser ali para substituir alguém que esteve ausente, pode ser para você entrar no projeto, mas você tem ali a sua carteira assinada, enfim, no regime de trabalho temporário. Tá bom? Acho que é legal falar do temporário, né, Paty? Que você pode ser contratado temporário pela própria empresa ou, às vezes, por uma consultoria que é fornecedora de serviço para a empresa, né? Legal, que é o terceirizado que a gente vai falar aqui também. Tá. Mas que tem, às vezes, o caráter de temporário. Você está sendo contratado Às vezes terceirizado, mas é por tempo determinado, né? Não é um terceirizado, né? Necessariamente terceirizado. Ele é um temporário, mas o empregador não necessariamente pode ser a empresa. Pode ser uma empresa terceira, mas por um tempo determinado. Isso. Vamos seguir, Rafa. Falar um pouquinho aqui, então, das modalidades da reforma trabalhista, né? A gente tem 3 aqui, o parcial, o teletrabalho, o intermitente, né? O parcial, gente, é quando você é contratado com uma jornada mais curta, um regime de 25 horas semanais. Então, você tem todos os benefícios ali, né? Ele era dessa forma e hoje o regime foi ampliado para 30 horas, tá? Não tem horas semanais, ou então você pode ser contratado por 26 horas semanais, com mais 6 horas extras semanais remuneradas a 50% do valor da hora. Então, essa foi a mudança que a reforma trouxe. Então, é possível, sim, a gente ser contratado com uma jornada de trabalho mais curta, né? Com uma jornada de 30 horas. Tá? Pode ser aí uma redução de horas por dia ou pode ser menos dias na semana, né? A gente já vê hoje pessoas trabalhando 3 dias na semana, 4 dias, ou 2 dias, ou todos os dias, mas meio período, enfim, menos horas por dia, né? É o que a gente fala do part-time, né? Então, vou trabalhar part-time, etc. Para todos os cargos, tá, gente? Então, qualquer pessoa pode ser contratada nessa modalidade também, tá bom? Vamos seguir. A outra modalidade aí, que essa é nova, não existia anteriormente, né? Que é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é aquele onde você está sendo contratado pela própria organização, mas você pode prestar serviços por horas, por dias, por meses, né? E isso pode, inclusive, ter interrupções entre elas, né? Então, você vai sendo acionado de acordo com a demanda ali da organização e você recebe por hora de trabalho. Você tem um contrato ali que vai ser regido por hora de trabalho, tá? Então, você tem ali uma contratação, um determinado tempo, onde você pode prestar serviço de forma intermitente, tá? Seja por hora, por dia ou por meses também, tá bom? Isso é novidade aqui. Agora, no final do ano, muitas empresas, principalmente comércio, contratam muito intermitente, né, para determinadas demandas específicas que ele tem ali também, tá? Aqui a gente vai dar um destaque, que é o teletrabalho. Para quem está hoje no mercado, muito provavelmente vocês vão receber uma proposta de um teletrabalho. O contrato de trabalho está diferente, né? Você vai assinar um contrato de trabalho hoje que é diferente do que a gente assina quando a gente estava aí no trabalho CLT presencial, né? Alguns cuidados aqui que a gente tem que ter, né? Clareza de que é um trabalho que vai acontecer preferencialmente fora das dependências do empregador e possivelmente utilizando as tecnologias de informação, de comunicação, para que a gente possa aí atuar no ambiente externo. Isso não tem a ver com aquela prestação de serviço de quem trabalha externamente, né? Então, muitas vezes quem trabalha na área comercial, né, uma área técnica de manutenção, ele acaba indo fazer um trabalho externo. Isso não caracteriza o teletrabalho. O teletrabalho é quando a gente tem um trabalho que é mais administrativo, que eu faria dentro da organização, e eu passo a fazer isso ali no regime de home office, por exemplo, como muitos de nós aí estamos vivendo agora, né? Muitas organizações migrando para esse movimento, né, Paty? Muitas. A gente tem visto, inclusive, né, acho que muitos anúncios hoje já em consultorias, no próprio LinkedIn, avisando que vai ser um contrato ali de teletrabalho ou home office, né? Então, você vai ter todas as especificações no seu contrato de trabalho ali individual, com atividades realizadas, né, com regime de trabalho que vai acontecer, tem ali as obrigações de infraestrutura e ferramentas necessárias. A gente tem conversado aqui, muito possivelmente agora nos processos seletivos, a gente vai ser questionado de como é que é a nossa estrutura de casa, como é que é a internet. É claro que a empresa pode apoiar com alguns recursos, mas a gente vai ter que se preparar também para ter alguns recursos já dentro aí, né, de casa no nosso home office também. Tá? Então é importante a gente pensar já em como é que a gente se adequa, né? A gente tem brincado. Uma coisa é a pandemia office, né? Que a gente faz ali as gambiarras, a gente faz alguns
alguns quebra-galhos. Outra coisa é, de fato, o home office, você tem que ter ali minimamente uma estrutura já organizada, né? E claro que aí o empregador também vai instruir, né, e vai ter isso em contrato de trabalho sobre doenças de trabalho, acidentes de trabalho, enfim, a gente sabe que a gente trabalhando dentro de casa, a gente também tem essa exposição e esse risco. Então, isso também está dentro do contrato, tá? Então, fiquem bem atentos aí, quem vai estar recebendo propostas nesse sentido, para verificar se o contrato contempla tudo isso, tá bom? Legal. A próxima, que é o terceirizado, né? O terceirizado, a diferença aqui é que a gente passa a ser contratado por uma empresa terceira, né? O que mudou, gente? Terceirizado anteriormente, você não poderia prestar serviço da atividade fim da organização. Agora, com a nova reforma trabalhista, você pode também prestar serviço na atividade fim daquela organização também. Aqui, possivelmente, você vai ser contratado por uma empresa terceirizada e ela vai ser responsável ali por todos os encargos trabalhistas, enfim, a sua remuneração e etc. Claro que, em última instância, o contratante também é responsável, né? Mas essa primeira responsabilidade é da empresa terceirizada ali que você está prestando serviço, que pode ser, às vezes, com um contrato determinado ou pode ser também por um período indeterminado, tá bom? Uhum. Pode seguir, Rafa. O interim management, que a gente tem falado muito, hoje numa posição mais de gestão, né, é a possibilidade de se atuar num papel executivo de forma pontual, muitas vezes num projeto específico para atender uma demanda específica daquela organização, né? Alguns fundos usam muito esse papel, né? Então, eu acabei de adquirir uma empresa, eu quero trazer pessoas ali da minha confiança, quero trazer alguém que é muito técnico naquele assunto, então ele contrata por um tempo determinado para que aquela pessoa possa ajudar naquele turnaround da organização, tá bom? Então, ele é contratado numa posição de executivo, onde ele vai permanecer por um determinado período, tá? O consultor, né, que trabalha aqui como PJ, que é a segunda opção lá que a gente teve como escolha, né, ele é contratado também muitas vezes para um projeto específico, para entrega de uma demanda específica, ele vai ter um contrato ali de PJ, muito possivelmente, e ele não necessariamente tem um cargo executivo, tá? Ele está ali muito para prestar um serviço dentro de uma área específica de um conhecimento que ele tenha, tá bom? Legal. O conselheiro, né, que a gente traz aqui, tem até uma explicação um pouquinho maior, então, ele é contratado muitas vezes para fazer parte do board de uma organização, né, onde ele vai, de alguma forma, orientar. Aqui, o conselheiro, gente, ele é uma figura que ele tem muito conhecimento do mercado onde aquela empresa atua. A gente até tem visto agora empresas de tecnologias mais novas, trazendo, às vezes, pessoas mais jovens até para participar do seu board, muito por esse olhar aí de inovação. Normalmente, o conselheiro é alguém que tem uma experiência vasta ali dentro do mercado em que ele vai estar fazendo parte do board, tá? Então, ele vai exercer um papel aí de ser guardião dos princípios, dos valores, né? Vai cuidar de todo o sistema de governança da organização, tá? Ele vai estar ali orientando muito aquele grupo em relação a tomadas de decisões importantes para o seu negócio, né? A gente pode ter o conselheiro que é interno, que ocupa a posição de diretor e são empregados da organização. O externo, né? Então, que ele não tem vínculo com a organização, mas ele tem ali um conhecimento profundo sobre o negócio, né? Ou até mesmo independente, alguém que tem uma relação com a família, com o negócio, né? Então, isso acontece muito em empresas familiares também, tá? É muito importante para atuar como conselheiro que você tenha uma certificação, né? A gente tem aí o IBCG, que é um dos principais órgãos que fazem hoje essa formação para que você possa atuar como conselheiro também. Tá bom? Então, normalmente você está no nível executivo e você tem uma vivência bastante rica no negócio em que você vem atuando na sua área de atuação, tá? E, por último, para encerrar, a gente tem o estatutário, né, que é uma modalidade de contratação que não condiz aí ao CLT, né? Então, a grande vantagem aqui é que você não tem esse vínculo empregatício que diminui a ação daquela companhia, né? Ele pode ter implicações na pessoa física também, ele vai ter um contrato por um tempo determinado, normalmente você tem ali uns 2 anos de vigência ali do seu contrato, podendo ser, de uma forma depois, atualizado ou recontratado novamente, tá bom? E aí tudo tem que ser combinado com a organização, né? Então, bonificação, férias, PLR, enfim, está incluindo isso dentro de uma negociação contratual, porque você não tem os benefícios aqui de um CLT, tá? Legal. Até Acho que era complementando isso, aqui para a gente fazer aqui.
Legal. A Carla colocou aqui para a gente que também a Dom Cabral também faz a formação de conselheiros e a Sampol também tem uma formação de conselheiros legal. para quem tem interesse, né? Então, acho que são as três que estão aí há mais tempo e falando sobre fazer formação de conselhos IBGC, Dom Cabral e a Sampol. A Sampol, inclusive, tem um para mulheres especificamente. É isso que eu ia comentar, tem de mulheres. E acho que o interessante, é importante ter uma certificação para atuar como conselheiro, né? E acho que o interessante é que essas escolas também, elas fazem a indicação de conselheiros, né, para algumas organizações. Então, quando você passa pela certificação, você pode se credenciar muitas dessas escolas para indicação e atuação nesse papel também, né? Legal. Hugo, bastante possibilidades, né? Assim, claro que tem vantagens e desvantagens para cada uma delas, mas se você pudesse aí ajudar a gente a entender um pouco do que a gente poderia aí destacar para quem está ouvindo a gente. Claro, claro. Realmente, são tantas modalidades que vão ter vantagens e desvantagens em todas elas, né? Eu peguei aqui, obviamente, algumas para a gente poder colocar isso, mas eu acho que um primeiro ponto é assim, né? Não existe aquele modelo ideal que a gente coloca aí como uma premissa, né? Eu acho que o modelo ideal está muito ligado com aquilo que eu estou vivendo naquele momento, né? E eu coloco momento porque existem momentos da carreira que talvez o regime CLT ou o regime PJ, ou como a Paty bem explicou, em todas as modalidades, ou agora com toda essa nova questão trabalhista. Então, existem modelos específicos e para aquele momento pode ser interessante, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer um comparativo aí, quando a gente fala de CLT e PJ, né? Eu acho que as empresas ao longo do tempo se confundiram muito até nesse tipo de atuação. E isso confundiu também os profissionais, né? Eles, às vezes, tem PJ que acaba sendo como se fosse um CLT, né? Por questões aí de carga horária e etc. Não vou entrar muito nessa questão jurídica, etc. Mas, primeiro tem que ter uma clareza muito firme do teu papel, né? Cuidado, porque se você às vezes é um PJ e você está numa organização, cuidado para não vestir o chapéu de CLT, né? E vice-versa, né? Então, acho que primeiro trabalhar fortemente o papel que você está ali dentro da modalidade. Outro ponto importante, eu acho que como a Paty comentou, é a estabilidade e essa questão do autogerenciamento. No CLT, a gente tem talvez uma falsa sensação de uma estabilidade, né? Alguns podem achar, ou de fato, pelo momento de vida, que todo aquele registro em carteira, os benefícios, o 13º, o FGTS, isso tudo pode ser importante naquele momento para a pessoa. Então, volto a dizer, não tem certo e errado, né? Mas a estabilidade, ela é um pouco melhor no CLT, dependendo do foco, obviamente, tá? E quando a gente olha o autogerenciamento, o PJ, você tem ali uma possibilidade maior nesse sentido, né? Porque você está trabalhando aí por um projeto, uma causa, enfim. Não que o CLT não tenha, mas o CLT está dentro de uma corporação que tem que seguir, obviamente, aquelas normas, regras e etc. Né? Então, tem um pouquinho dessa nuance. E a mesma coisa a liberdade. Então, no CLT, você acaba tendo, obviamente, liberdade de atuação dentro da empresa, mas ela é um pouco mais restrita, porque a liberdade está dentro de um conglomerado ali de valores, normas, regras, e que tem que ser seguida, obviamente. Quando você está num projeto PJ, numa questão PJ, aliás, você tem uma certa liberdade para essas questões, não que você não tenha também que se adequar àquelas normas da empresa, mas você tem uma certa liberdade para isso, né? E a mesma coisa quando a gente olha as oportunidades. Quando você trabalha como CLT, você acaba também sendo mais restrito nas oportunidades que aquela empresa está te ofertando. Quando você trabalha como PJ, você tem a condição de ter mais oportunidades, né? De crescimento, de aprendizado e etc., de trabalhar por vários projetos e etc. Então, isso pode ser também um ponto importante para avaliar. Outro ponto, quando a gente fala aí um pouco de temporário e por projeto, como bem a Paty colocou, né? Muitas empresas têm hoje contratado temporários. Mesmo agora no final de ano, a gente tem, culturalmente, a gente tem uma incidência muito maior de contratação de temporários em algumas épocas do ano, né? Então, Páscoa, final de ano, então você tem Dia das Mães, né? São datas muito fortes para o comércio. Não só para o comércio,
mas para a indústria e etc. Então, quando a gente olha temporário e projeto, né, a gente tem aí a chance, aí eu vou falar mais de vantagens, a chance de conhecer um novo segmento. Então, eu posso trabalhar como temporário num segmento e depois posso trabalhar em outro. Então, isso pode te dar uma condição de conhecer, né, e de ter aí competências de outros segmentos também. Dá para experimentar mais, né, Hugo? Eu acho que Você tem a chance de experimentar, né? Alguns podem até dizer, sabe, Mônica, que seria uma instabilidade, ficar mudando de ponto a ponto. Talvez seja um outro ângulo também, mas acho que hoje é visto muito mais como uma experimentação, né? Como você pode aí ganhar outras experiências, né? Uma oportunidade mesmo de você adquirir, conhecer outro segmento e de repente até se fixar em um outro segmento. E conhecer outras culturas, né? Outros ambientes de trabalho, outros processos, Sim. outras formas, né? Acho que Sim. Isso é legal quando a gente tem essa experiência e você poder depois falar sobre isso, né? Acho que é como depois você conta essa história, né? Isso é bacana porque também aumenta a tua rede de relacionamento, né? Você ali, conhece pessoas lá, então isso faz com que tenham aí um aumento forte. No Brasil, ainda a gente vê muito essa questão de projetos temporários ou por projeto, tá? Claro, eu não estou colocando isso na mesma, mas talvez nas mesmas vantagens. Você tem aqui no Brasil, nós temos aqui no Brasil uma condição um pouquinho mais deficitária quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é muito comum as pessoas, em qualquer nível, trabalhar por projeto, né? Mesmo os altos executivos, trabalha-se por projeto, né? Muito comum. Aqui no Brasil, ainda culturalmente, por mais que a gente veja isso, ainda em comparação com os Estados Unidos, é menor, né? E eu acho que muito na área de tecnologia, né, Hugo, assim, para projetos mais de tecnologia, e hoje em dia a gente percebe essa expansão para diversas outras áreas, né? Bem pontuado, Paty. Eu acho que tecnologia é muito forte. Acho que para algumas áreas, por exemplo, tecnologia ou mesmo área de infraestrutura, então é muito forte isso. Algumas áreas um pouco menos, né? Marketing, RH, financeiro, né? Acaba sendo um pouco menos quando a gente olha temporário para o projeto. Tá? E outro ponto, quando a gente olha a questão, que também a parte pôs aí na modalidade, é a questão de consultor, né? O papel do consultor, ele é um papel também hoje, aliás, a palavra consultor ficou um pouquinho banalizada, né? A mesma coisa a questão do coaching, né? Mas não pegando por esse ponto, a questão da essência mesmo, o consultor ele tem uma possibilidade muito boa de até escolher que tipo de projeto ele tem, né? Então eu posso, de repente, escolher um projeto que tenha a ver com a minha carreira ou não, né? Então acho que essa liberdade de poder escolher é muito forte para o consultor. Eu acho que também é muito forte também a questão da liberdade de agenda e disponibilidade, né? Essa questão que hoje a gente falou muito, né? E vem falando muito de home office, carga semanal de trabalho, etc. Eu tenho percebido que muitas pessoas, até de executivos profissionais que nós atendemos na LHH, eles se predispõem a trabalhar como consultor ou por projeto, né? Isso, cada vez mais eu percebo isso. E eu vejo isso porque as pessoas também querem relacionar essa atuação com qualidade de vida, né? Porque o mundo corporativo, embora hoje está mais atento com isso, ele, ao longo dos anos, ele vem sendo um pouquinho mais tóxico, né? Tóxico no sentido de uma pressão muito forte por resultado, etc. Mas, por outro lado, ao longo do tempo, também veio uma questão muito forte de qualidade de vida e bem-estar dos profissionais, né? E, Hugo, eu fico pensando aqui na questão do consultor também, né? Diferente das outras modalidades, às vezes o próprio temporário, o projeto, em que vem uma proposta de remuneração para você, o consultor é ele que vai dar essa proposta de remuneração. É super importante a gente ter clareza aí do nosso valor, saber calcular aí ou o valor de um projeto, ou o valor da hora que eu vou entregar, enfim, né, para que você possa propor, porque você é o consultor que propõe, né, essa questão da remuneração também, né? E aí o que a gente escuta muito quando a gente chega aqui nos nossos clientes em relação a essa escolha do consultor, né, é que ele precisa ter uma clareza de que ele vai ter, durante aquele ano, altos e baixos. Vai ter um momento em que ele vai ter mais trabalho, vai ter um momento em que ele vai ter menos trabalho.
que ele vai precisar, né, acho que, se organizar, acho que financeiramente, emocionalmente, né, para que ele possa ter esse equilíbrio durante o ano inteiro, né? Acho que uma dica que a gente pode dar em uma orientação é que se ele pretende trabalhar como consultor, que ele possa, inclusive, se filiar aí com algumas consultorias, encontrar parceiros, né? Pessoas que já estão atuando, para que ele possa gerar aí trabalho para ele também, né? Que acho que uma coisa que é legal falar é isso mesmo, né, Paty? Porque às vezes você fala consultoria, ele pensa em ter que ele abrir a sua própria consultoria. Acho que tem as duas coisas, né? Você pode abrir a sua própria consultoria, onde você tem lá, você pode estar sozinho, pode ter uma rede de pessoas, né, com você, ou você pode se filiar a outras consultorias, né? Por trás de uma outra consultoria. Por trás de uma outra consultoria, de uma ou até mais, né? Sim. Desde que não tenha aí uma competição, né, no mesmo segmento. E aí poder ter aí, prestar serviço para diferentes clientes. Agora, quando você abre a consultoria, acho que um ponto que você tem que ter é que você tem que tomar o cuidado de conseguir um cliente que tá aí contratando os meus serviços, eu não fique só preso a esse único cliente e deixe de olhar para outros, né? Que acho que esse é o maior risco que tem. O melhor dos mundos, né, Mônica? Isso que você está falando, eu vejo muito acontecer e até fico muito feliz quando acontece. Que o melhor dos mundos é quando você vira como consultor ou vira prestando serviço ou com a tua própria consultoria para a empresa que você trabalhava, né? Um projeto. E aí você já ganha uma experiência ali automática. Você não precisa... Isso. Você já conhece o ambiente, já sabe as questões, né? Já tem um contrato. Exato. Mas o risco é não ficar só com esse contrato. É como que aí você faz essa expansão para outras e se estruturar para isso. Eu ia comentar exatamente isso agora. A carreira do consultor, você não pode ficar na mão de um único trabalho, obviamente. E ela é, para alguns olhares, uma carreira um pouco mais solitária nesse sentido, né? Porque você não fixa, e aí tem, talvez por um outro ângulo tem uma desvantagem, você não fixa o teu pé dentro de uma cultura, né? Então você entrega o trabalho e pronto, né? Então, por outro lado, pode também transparecer um pouquinho de falta de uma carreira mais solitária mesmo, né? Você fica na tua estrutura ou na tua casa e vai, quer dizer, essa questão corporativa, que a gente talvez... aquele café corporativo, aquela história toda de viver uma empresa, pode se perder. Mas volto a dizer, tudo depende daquilo que você está. E acho de onde você se coloca, né? Porque hoje o mundo está tão mais colaborativo em redes, né? Que se você também escolhe um coworking legal para você estar, para você aí ter visibilidade, fazer contato com outras... Gerar negócios, né? Gerar negócios, acho que claro. isso te coloca num lugar diferente para você poder expandir e tirar esses sem dúvida, preconceitos que a gente tinha mais do passado. A Rita trouxe um comentário super legal aqui no chat que eu queria compartilhar, é que ela falou, né, que ela terminou há pouco 2 projetos associada aí como consultora, e ela não queria abrir uma empresa para não ter gastos, enfim, não ter essa questão. Mas o que ela trouxe é que o contador dela colocou ela numa cooperativa, e que aí ela recebe aí no final de cada mês preenchendo uma ficha de horas, enfim. Tem uma modalidade diferente aí também. Super legal, né? Isso, boa. E sabe que eu tenho pensado, a gente estava até conversando isso um pouco, né, Hugo, né? Eu acho que tem uma coisa assim que a gente às vezes fica muito com a postura de aguardar a organização, né, ou o empregador fazer a proposta para a gente, né? Então, e aí primeiro a gente gera a expectativa de que a gente vai ser contratado no CLT, então a gente está num processo, a gente vai... E aí quando a pessoa às vezes se dá conta ali da remuneração que a gente tinha do pacote, ela diz, puxa, vai ficar inviável, eu não tenho como hoje arcar com esse custo, enfim, né? E ela fica até com receio ali de propor alguma outra coisa, né, de criar um tipo de constrangimento também. Eu acho que é muito importante, quem está entrando nessa carreira, ter aí uma postura também de propor as coisas, entendendo que existem várias modalidades hoje, né, incluam essa conversa, entendam quais são ali as possibilidades que aquela organização tem, se faz sentido para você aquele projeto, né? Se você compactua com o tipo de empresa, com o que eles estão vivendo, né? Por que não propor, né, nesse momento agora, outras alternativas de trabalho? Às vezes a empresa não pensou nisso também, então cabe a vocês que estão aí no mercado ter essa clareza, entender, olha, eu pensei aqui em outras modalidades, faz sentido para você ou não, como é que a gente pode falar, né? Como é que a gente pode conversar. Eu acho que isso é fundamental, né? As empresas estão mais abertas para isso também, né? Com certeza. Mais abertas para entender. Eu acho que os dois lados estão experimentando mais, né? Eu acho que sim, né? A gente tem um caso de uma cliente aqui recente, até que ela contou
para a gente, ela se recolocou, e quando ela recebeu a proposta para trabalhar naquela empresa, ela teve uma proposta que a gente até brincou que era um test drive, né? Ela falou assim, então, vamos fazer um test drive, né, para a gente ver se... Sabe essa coisa de namorar antes de casar, né? O CEPA, ele fala isso aqui, né? Então, é um pouco dessa proposta, né? Então, e aí você faz um contrato temporário, alguma coisa ali que tem uma duração de um mês, para vocês experimentarem, ver se de fato aquela relação vai fluir, né? Então, e aí depois sim você muda para uma outra modalidade de contrato, onde faça mais sentido para as duas partes também, né? Legal. Ó, o Carlos colocou aqui no chat uma coisa que a gente estava falando sobre outsourcing, né? Ele trabalhou por 12 anos numa outsourcing de tecnologia. E aí ele falou que ele teve a oportunidade de navegar em clientes de vários negócios diferentes sem mudar de empresa, gerando aí uma diversidade grande, gerando networking, quebrando essa percepção de instabilidade que é característica desse modelo de companhia. Então, muito legal. Super legal. A Carla coloca ela queria saber mais sobre o interim management, que ela não conhecia essa modalidade. O que a gente pode falar mais sobre essa carreira? Ela pediu até para a gente repetir, mas acho que vale a pena a gente explorar um pouco o que é essa carreira de interim management. Então, o Hugo. Não, só para fazer uma ponta, o interim management está cada vez mais em pauta, né? Já faz há um bom tempo, porque acaba sendo mais uma opção também da empresa te contratar por um projeto, por um trabalho que tem começo, meio e fim, nesse sentido, né? Então, é mais uma modalidade, né? É o famoso trabalho por projeto, você vai lá para fazer um desafio, né? Exato. E possivelmente você vai ser contratado numa posição ali de gestão, de executivo, né? Às vezes é o próprio CEO, às vezes é um CFO, né? Alguém para fazer um turnaround, né? Dentro para da fazer um organização, turnaround da empresa, né? Ali, então, como eu dei exemplo ali, Carla, assim, às vezes um fundo comprou uma empresa e ele precisa fazer uma reestruturação, então ele troca ali a primeira linha de executivos, traz uma série de executivos ali para esse primeiro momento ele poder organizar a casa e depois, de fato, às vezes até essa pessoa que está inteirinha, ele pode receber uma proposta para se manter, para ficar como efetivo, às vezes não, a especialidade dele é só fazer esse turnaround e depois contrata um outro executivo, né? E aí acho que vale a pena a gente ficar atento, assim, onde é que tem essas posições? Como é que a gente pode entrar em contato com ela, né? Existem hoje, então tem a Interativa, é uma consultoria que trabalha ali com banco de dados de pessoas que querem atuar como interim. A Wave também trabalha nesse modelo. Existem alguns headhunters também que já fazem contratação para interim, eles são solicitados para fazer. A Exec é uma delas, né? Então eles trabalham ali muito já captando executivos que queiram atuar como interim também. Então, toda vez que vocês forem conversar com headhunters, é sempre legal vocês explicitarem quem tem interesse em outras modalidades, principalmente no interim, já deixar ali, né, essa possibilidade em aberto também, tá? É isso mesmo. O Carlos perguntou aqui para a gente como ficam as cargas tributárias em cada caso da modalidade do CLT, seja intermitente, parcial ou teletrabalho. Olha, Carlos, o teletrabalho é a mesma carga como você tem no trabalho normal de contratação, só muda a questão aí de onde é a base que o profissional fica. Já o trabalho intermitente ou parcial, ele é pago, você tem os mesmos encargos, então tem que recolher INSS, tem que recolher FGTS, só que ele é de acordo com o que você paga para o profissional. Então, ele tende aí a ter um volume um pouquinho menor, porque você tem aí volumes menores como receita com pagamento mensal. O Hugo e Paty, muito se fala, bom, tá bom, eu quero ir pensando nessas outras modalidades, mas como que eu me posiciono? Como que eu faço esse posicionamento para poder aí atuar numa dessas contratações diferentes, né? Até aqui alguém colocou aqui no chat para a gente que ele não sabe como fazer essa migração para a carreira como consultor. Foi a Kátia dos Santos, né? Que ela sempre atuou no mundo corporativo, mas qual é a mudança de chave para ser uma consultora, né? Por onde que ela tem que começar? Como fazer isso, né? Eu penso assim, que na verdade, Kátia, da mesma forma que a gente tem que olhar para a nossa carreira, né? E olhar as formas, não as formas, mas o que eu quero, né? É um plano de carreira. Então, você precisa estruturar esse plano, né? Por exemplo, quando a gente fala de consultor, como a Mônica trouxe, você pode ser um consultor, né? Ou você pode abrir tua consultoria. Então, são coisas diferentes, né? Isso. Quando você abre a tua consultoria,
a gente está falando mais de um chapéu aí de empreendedor mesmo, né? Você está empreendendo com o teu negócio, qual é a proposta da tua consultoria, quais os valores, qual é a entrega, quer dizer, fazer o business plan mesmo, né? Construir tudo isso, né? Quando você está falando de ser o consultor, para uma forma de atuação, aí é mais pelo teu know-how, pela tua competência. Claro que também o empreender também, tá? Mas são modelos um pouquinho mais distintos aí, até a forma de você poder se manifestar. O bom ponto para tudo isso é assim, independente de um tipo ou outro, você precisa entender quais são as suas grandes entregas, qual é o teu valor agregado, né? O que eu posso ofertar para este mercado, sendo eu consultor ou sendo eu trabalhando com a minha consultoria, com outros consultores dentro dela. Né? Então, qual que é o meu poder de entrega, qual é o meu valor agregado, fazer um estudo deste mercado, o que esse mercado tem feito, será que eu estou fazendo algo novo ou a mesma coisa? Ou se eu faço a mesma coisa que muitos, qual é o meu diferencial nesse sentido? Né? Então, é voltar para dentro e pensar nessa construção do teu valor. Né? E não ficar só olhando para fora, porque para fora você vai encontrar um monte de coisa que talvez não seja tão inspirador, né? Então, acho que vale a pena pensar assim. Eu acho que você tem toda a razão, né, Hugo? Acho que um primeiro passo, sabe, Kátia, é você começar a elencar que problemas que você sabe resolver, né? Porque essas são as entregas que você vai poder fazer, como o Hugo bem disse, né? Eu sou bom no quê? Enquanto eu estive na organização, onde é que eu fiz diferença, né? Assim, os principais resultados que eu trouxe foram em que tipo de entrega que eu fiz. Então, esse é o primeiro levantamento que você precisa fazer. Porque depois que você elencou, possivelmente os problemas que você sabe resolver são produtos e serviços que você pode embalar para você entregar aí para algumas organizações, né? E aí, em relação ao posicionamento, vai ser importante você criar um mini currículo, né? Então, contando um pouco da sua trajetória, você se posicionar no LinkedIn como consultor para determinadas áreas, você buscar o networking para você poder falar desse teu novo momento, porque se as pessoas te conheceram ali no mundo CLT, dentro do mundo corporativo, é muito importante que a gente atualize eles do nosso novo papel, né? Até para que eles possam nos contratar, possivelmente, ali para prestação de serviço também, né? Então, acho que isso pode ser aí primeiros passos importantes para quem quer migrar, né? Como é que eu divulgo a marca, né, Paty? Como é que eu divulgo a minha marca, né? Isso, Agora, eu acho que em relação às outras modalidades também, né, acho que tem importância essa questão do posicionamento. O que eu sugiro, não sei se você concorda comigo, se você está entrando numa conversa com uma organização, você está entrando numa conversa com um headhunter a princípio, não verbalize quais são qual é a alternativa que você quer trabalhar nesse momento. Primeiro você escuta o desafio, depois você pensa como é que você se vincula àquela organização. Né? Assim, eu tenho contribuição, é um projeto que me encanta, é algo que eu quero de fato contribuir. Aí a forma de contratação é uma outra coisa, isso a gente combina depois. Né? Exato. O que você tem. Senão a gente já começa a colocar um monte de obstáculos logo no começo da conversa. Né? Legal. O Daniel colocou aqui no chat também, contribuindo com o que a gente está falando, que uma outra possibilidade de trabalho interino para executivos é atuar como gestor em uma empresa investida de um fundo, né? Tem sido muito comum, né? Muito comum. Perfeito. Você sabe, é o Daniel, né? Você sabe, Daniel, que isso é muito forte, né? A gente tem percebido que os fundos de investimento, a possibilidade de contratar um profissional, um executivo, que pode justamente trabalhar ou numa startup, que é uma empresa que o fundo está investindo, ou trabalhar num executivo que está fazendo um turnaround de operação, né? E provavelmente esse executivo acaba assumindo alguma posição depois nessa nova empresa. Só um exemplo rapidinho, eu tive um executivo no final do ano passado que foi muito bacana, porque a ideia dele era ser CLT, aquela coisa toda. Quando nós apresentamos para fundo, etc., ele assumiu uma posição sênior dentro de uma empresa de saúde animal pelo fundo, e hoje ele já está cuidando de mais 3 negócios com relação ao fundo. Então, olha o quanto abre de opções e de oportunidades nesse sentido. É muito bacana isso. Eu acho que sim, né? E acho que, eu estou até vendo aqui, colocaram aqui algumas outras empresas também, o MG Group, mas esqueci de falar do MG Group, eles são parceiros nossos aqui também, né? O Cláudio até colocou aqui no grupo, né, que ele tem aí MG Group também, que ele teve aí o conhecimento através de nós.
E aí ele até falou, o MG Group e o Wave, ele colocou, nós temos que pagar parcelas para eles antes de começar nossos projetos, né? Tem que se vincular. Vale a pena esse investimento? É o momento, né? Quais são as dicas que a gente pode dar para isso? Legal. Né? Eu acho que vai depender muito, né, Cláudia, assim, do momento que cada um está e do quanto te interessa esse tipo de trabalho, né? Porque o que acontece às vezes você está num período de transição e alguém te fala assim, eu estou precisando de um help aqui, você consegue me ajudar? Então, você vai fazer uma consultoria que é muito pontual. Então, às vezes não compensa você se filiar a um grupo, ter ali algum tipo de disponibilidade financeira para investir, virar como se fosse quase que um sócio daquela consultoria, né? Mas se de fato é uma opção de carreira, você está migrando para um outro modelo, você quer trabalhar agora nesse formato, aí eu acho que vale conversar, se você se couber aí dentro aí da sua estrutura, né? Acho que vale, um investimento para uma nova carreira, né? Isso. Vale a pena conversar. A Sandra até complementou que também tem a Comatrix, que também fez evento com a A gente. Comatrix também tem esse mesmo formato. Também fala do Interim Management. Boa, gente. Então, só para a gente colocar no chat todas que fazem Interim Management, né? Comatrix, a gente falou da Wave, a IMG, né? Que a gente falou agora. E tem uma quarta. E a Comatrix. Já falamos Comatrix. Não, falamos. Tem uma outra quarta que a gente falou. Interativa. E a Interativa. E a MC Group. Boa. A gente tem aqui uma pergunta no chat que é da Sabe que eu ia só complementar essa coisa de fundos, né, assim, que o Hugo falou bem, vale super a pena, quando a gente está buscando aí recolocação, buscar uma série de fundos para você se apresentar para eles como essa alternativa, né? Então, se posicionar no fundo como alguém que pode trabalhar como interim, né, como interino, como trocero, enfim, tá? Que é a pergunta do Rafael, né? Como fazer contato ou buscar esses projetos nos fundos de investimentos? A gente tem dicas. Legal. Então, acho que é isso. Pode falar, Hugo. Não, ia complementar, Paty, que tem alguns fundos que trabalham especificamente para algum tipo de empresa ou segmento. Então, você tem fundos que trabalham, por exemplo, para a educação, que tem educação, tem fundos que trabalham mais para o agronegócio, tem fundos que trabalham para o segmento mais de tecnologia. Então, os fundos, de alguma maneira, também são... Saúde, tem muito fundo voltado para a saúde hoje. Sim, bem pensado. Né? Acho que tem que primeiro fazer uma lista de todos os fundos, né? Fazer uma busca de quais são os fundos de investimento que tem e aí entender quais são as empresas que esses fundos trabalham, né? Onde eles estão investindo. Né? Para poder fazer uma abordagem aí. E aí começar a procurar os talent acquisition desses fundos, né? Normalmente eles têm uma estrutura ali de RH que vão ajudar nessas contratações. E claro, se você tiver networking ali com sócios de fundos, etc., melhor ainda, vai mais na fonte ainda. Né? Exato. Olha, a Rubiaci fez uma pergunta para a gente, que ela fez uma entrevista com uma posição de gerente e o valor oferecido ali era muito abaixo do que ela ganhava. Ela não se interessou, né? Mas ela recebeu uma contraproposta para prestar uma consultoria. Porque, afinal, o problema que eles tinham que resolver era bem aquilo que ela tinha. Mas ela nunca fez consultoria, então ela não sabe nem como mensurar quanto que ela deve cobrar por esse serviço. Qual é a dica que a gente pode dar para ela? Legal. Você sabe que eu vivi isso com uma cliente até essa semana recente também. Ela tinha muita clareza assim, olha, eu não quero ter um vínculo CLT, eu estou fazendo um momento de reflexão, enfim, eu quero buscar ainda outras alternativas, mas talvez seja interessante, é algo que eu tenho muito pronto para entregar aqui, né? E aí a gente conversa sobre isso. Faz uma proposta, então, de você trabalhar por um projeto por um tempo determinado, entende quais são os entregáveis, né? E aí você pode estar fazendo isso. Para você calcular o valor aí desse projeto, você pode pensar assim, né? Você pode pegar o seu valor ali que você tinha como CLT, né? Então, pega o seu valor anual ali de remuneração, divide isso, chega no valor da sua hora, né? E aí você pode fazer um cálculo ali por hora. Quantas horas eu vou dedicar a esse projeto? E aí você pode fazer ver se está compatível, que você vai estar usando o mesmo valor hora que você tinha ali no CLT para você calcular ali a entrega do projeto. Normalmente o que a gente sugere é que você, a não ser que seja muito pontual, você cobra por hora. Caso contrário, você feche por projeto, né? Então, por etapas de entrega que você vai fazer, pelas entregas que você vai estar fazendo também, né? Quanto tempo vai durar, né? Quanto tempo vai durar. E aí entender que você precisa colocar nesse teu custo, né? Nesse teu preço, né? Seus custos de deslocamento, de alimentação. Pensar, né? Na tua questão, seja a previdência privada que você vai colocar ou o próprio INSS que você vai pagar. Então, seguro-saúde, né? Enfim,
pensa aí numa composição, né? Para ficar viável para você, vale a pena, porque você vai estar fora do mercado aí por um período. Isso vai te exigir também estar 100% do tempo nessa empresa ou não, né? Mas para você poder fazer aí essa conta, né? Precisa estar 100% dedicada por quanto tempo ou não, e aí ver que despesas que você precisa pagar minimamente, como que você pode fazer essa composição. E acho também, assim, se você fizer calcular um valor e ele não ficar viável ali para aquela empresa, pensar também no success fee, né? Então, assim, você traz um valor inicial ali para o trabalho e você depois coloca um percentual em cima do que, de fato, gerar de benefícios e de rendimentos para aquela organização também, né? Então, eu acho que também conversar, né, Paty, Mônica, conversar com pessoas do mercado que têm essa mesma atuação, de repente pode se basear um pouquinho em valor. Claro, não, obviamente, copiar, porque cada um tem... Mas só para entender um pouquinho como é que o mercado pratica, né? Uhum. Ainda sobre a carreira interina, a Sandra pergunta se essas empresas, o foco principal é o C-Level e não tanto gerencial. É isso mesmo? Está correto o entendimento dela? O interim, normalmente, ele ocupa uma posição mais estratégica. Até eu vi que o Cláudio também aqui perguntou algo assim. O Cláudio também pergunta a mesma coisa. Né, como consultor ou por projeto, uma posição mais de gestão, e assumir ali algumas responsabilidades. Né? O interim, normalmente, ele tem uma característica de estar numa posição mais estratégica mesmo. Tá? Legal. O Fernando pergunta aqui para a gente que ele é um profissional de vendas. É possível participar de algum fundo agregando os conhecimentos na área comercial? Bem amplo, né? Depende da experiência comercial que ele tem, né? Falar. Depende, Fernando, mas é possível sim, obviamente o que eu tenho visto, não sei aí o que a Paty e a Mônica podem contribuir, mas eu tenho visto muitos fundos pegarem muito mais pessoas, assim, no sentido de financeiro ou de negócios também. Então, por isso que eu falei que depende, porque normalmente o que eles querem é que, para fazer o turnaround de operações ou para startup, né, tem uma questão de negócio e financeiro muito forte, planejamento financeiro, rentabilidade do negócio e etc. Então, eu vejo essas duas áreas um pouco mais sinérgicas nesse sentido. Então, tudo depende da tua experiência de negócio. Legal. Eu queria agora soltar uma enquete, já que a gente falou bastante sobre as possibilidades desses outros trabalhos. Queria agora escutar de quem está participando aqui com a gente, nessa próxima enquete, de tudo que eles escutaram, né, das formas aí do que a gente falou, sobre vantagens, desvantagens, os formatos, quais são o que vocês têm agora de interesse aí em poder atuar, né? Assim, qual seria uma outra forma que seria legal vocês atuarem? Aqui pode dar múltiplas escolhas, né? Então, você pode colocar mais de uma, mas para a gente entender mesmo o que vocês gostaram e ficaram aí motivados a atuar e a pensar na questão da transição de carreira ou da mudança de contrato de trabalho. A enquete está rodando, então, por enquanto, consultoria está aqui como uma das preferidas, mas as novas modalidades da reforma trabalhista, seja o teletrabalho, o parcial, o intermitente. A Antônia pediu para repetir a enquete. Depois que a gente viu todas as possibilidades, aí a gente discutiu vantagens e desvantagens e um pouco aí de como entender melhor desse mercado. Antônio, o que você tem mais interesse agora em poder conhecer mais e até atuar, né? Está mais disposto aí a migrar? Vou dar mais aí 10 segundos. O Antônio repetiu aqui no chat, mas tem uma enquete aberta aqui na tela do Zoom, ver se vocês conseguem visualizar e responder. Mais 10 segundos ela aberta. O Antônio não vê. Antônio, às vezes, dependendo de algum navegador que você usa, a gente percebe que as pessoas não veem, mas a gente está computando aqui, então, o seu voto. Vamos lá? Vamos encerrar? Rafa, tem 80% já que conseguiu votar. Vamos compartilhar os resultados? Então, de todo mundo que está assistindo a gente, a carreira como consultora aí foi a que teve maior votação, 71%, seguida pelas novas modalidades aí da reforma trabalhista, 42%, e membro de conselho, 18%. Aí depois a gente tem aí como efetivo CLT, temporário, terceirizado, enfim, aí tá meio empatado, mas acho que as três principais, consultoria, a carreira interina e as novas modalidades da reforma trabalhista. Paty, Hugo, a gente está chegando aí
Nos momentos finais, então, queria discutir um pouquinho com vocês, aproveitar para esses 5 minutos finais para a gente olhar um pouco aí dessa percepção, essa mudança. Quando eu olho aí para esse resultado, né, eu fico pensando a importância do nosso posicionamento frente às escolhas que a gente quer ter também, né? Então, acho que quando a gente pensa em consultoria, tem um trabalho prévio a ser feito, né? Outras modalidades, talvez você possa, no momento ali de negociação, trazer para a mesa e conversar. Olha, estou disposto, vamos entender o que faz sentido, parará, né? Mas o trabalho de consultoria, ele requer uma preparação prévia, que foi um pouco do que a gente trouxe aqui, né? De você, de fato, elencar quais são as suas expertises, de quais são ali os seus entregáveis, qual é a oferta que você tem, quem é o seu mercado-alvo, né? Atualizar ali o seu LinkedIn, dizendo que você hoje também está disposto a atuar. Sabe aquela coisa do headline que você pode botar barra ali para definir? Se você está disposto a atuar como consultor, inclui consultor ali também, né? Isso pode abrir portas para vocês, né? Então, acho que essa questão aí do posicionamento para quem quer atuar como consultor é muito importante, tá? Eu acho também que hoje a gente viu várias formas, modelos de contratação. Então, como acho que a Patrícia bem trouxe, não vamos nos limitar, né, à forma. Eu acho que existem tantas opções nesse sentido, mas sempre vai ter aquela que vai te deixar um pouco mais satisfeito, um pouco mais feliz profissionalmente, né? Pelo teu momento de carreira, pelo teu momento de vida e etc. Então, olhar para esse teu momento e identificar essas modalidades que nós pontuamos aqui, e aí como é que você pode seguir para buscar essas oportunidades no mercado, para poder olhar que valor que você pode agregar e etc. Então, eu acho que é um momento de grande reflexão para tudo isso, né? E não ficar só preso à CLT, não. Eu acho que tem aí um mundo aí fora, oportunidades, e não restrinja isso numa entrevista, deixa o leque em aberto, né? Deixa vir o que vem, a não ser que você já saiba o que você queira, né? Mas mesmo assim, eu acho que no primeiro momento fale da tua expertise, fala do teu valor e aí deixa isso como uma consequência para uma negociação, né? É isso mesmo. Vou colocar o último comentário aqui que veio do chat, que foi a Cláudia, que colocou que ela falou assim, me pareceu que as oportunidades, seja em consultoria ou na carreira interina, são muito voltadas para qualificações mais técnicas, se o soft skill não é necessário nessas funções, né? Nossa, soft skill sempre, né? Entra, né? Eu acho que tem a questão aí da flexibilidade, da rapidez para você entender aquele negócio ali que você está entrando, do relacionamento com as pessoas, você vai estar numa posição ali que é transitória, né? Então, nossa, super vale aí os soft skills para tudo isso, viu, Cláudia? Consultoria pode ter uma questão técnica, sim, muito forte, mas a soft skill faz toda a diferença de como você consegue passar esse know-how técnico ou explorar essa tua habilidade técnica, né, no outro, dentro de uma prestação de serviços, né? Para quem é nosso assessorado aqui, né? A Cláudia até colocou aqui da Flávia Murari, que é a nossa consultora especialista em consultoria, então ela dá uma série de orientações muitíssimo importantes do caminho das pedras para quem vai realizar esse caminho, né? E eu vi que o Fábio também perguntou aqui sobre essa mudança do CLT para PJ. Quem é nosso assessorado, a gente tem dentro do portal, na biblioteca, uma planilha que faz essa conversão, você consegue chegar lá. Quem não tem que calcular aí o seu ganho anual, colocar alguns benefícios para você chegar ali no valor porque é pertinente para você atuar com o PJ. Tá bom? É isso aí. Bom, a gente está chegando no final do nosso webinar hoje. Voou, como sempre, o tempo, né? Rápido, então, né? Queria agradecer todos que participaram, Paty e Hugo, que contribuíram, né? Para quem quiser acessar os nossos conteúdos anteriores, Rafa vai compartilhar a página aqui, tem vários webinars que a gente fez semanalmente e a gente falou em um deles sobre também consultoria, então para quem quiser, tem mais interesse sobre esse tema, acessa nos nossos conteúdos anteriores lá no mycareer.com.br/blog mycareer, tem lá todos os webinars que a gente vem fazendo aí desde abril, e lá tem um específico sobre consultoria e empreendedorismo, que a Flávia, inclusive, foi nossa convidada, e aí acho que tem mais pontos aí para explorar e assistir. A gente gravou o de hoje, então em breve a gente também vai disponibilizar lá para quem quiser saber mais. E quero agradecer, desejar um bom dia para todos e semana que vem tem mais. Obrigada, Paty. Obrigada, Hugo. Obrigada, Rafa. Beijo para todos. Obrigada, pessoal. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Beijo. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.